Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e, em conjunto com a professora Márcia, elaboramos a nossa aula de número 7 de arte. Na nossa aula de hoje, o conteúdo, a nossa temática, nós vamos estudar um pouquinho mais, compreender sobre o carimbó. E quais são os nossos objetivos da nossa aula de hoje? Hoje nós vamos identificar e apreciar as formas distintas das artes visuais, tradicionais, contemporâneas, que vão cultivar a nossa percepção, o imaginário e a capacidade de simbolizar o nosso repertório imaginético, ou seja, da nossa imaginação. Vamos também reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e a cultura das artes visuais, das manifestações artísticas, das culturas locais, regionais e também nacionais, pessoal. Então, nós vamos ter aqui o carimbó. O que é o carimbó? Carimbó, ele é uma dança de roda que é típica no Nordeste, principalmente lá do Pará, estado da região norte do Brasil. E ele é popular entre os nortistas e também os nordestinos, pessoal. Então, como vocês podem perceber aqui, é uma dança só pelo que nós vemos aqui, bem animada, né? Bem folclórica, bem colorida. Então, nós percebemos que as pessoas dançam com os pés descalços, né? No chão. As mulheres vestem o traje principal, um vestido longo, rodado. E os homens também vestem camiseta e geralmente uma calça branca, né? Um calção branco. Também chamado de pau de corda, samba de roda do Marajó e baião, baião típico do Marajó. A dança do carimbó, ela é realizada em pares e é marcada por movimentos giratórios. Então, carimbó é o nome principal, mas dependendo da região ali do Nordeste e Norte, ela tem outros nomes, como eu falei para você, pau de corda, samba de roda do Marajó. Então, são nomes diferentes, porém com o mesmo objetivo, que é uma dança de roda, uma dança alegre, uma dança folclórica, pessoal. E dessa dança, obviamente, nós temos uma origem. Quem originou, quem criou essa dança será? Então, a palavra carimbó, ela é de origem indígena, pessoal. E do tupi, vem da tribo dos tupi, carimbó, que significa pau que produz som. Resulta da junção dos elementos curi. Curi significa pau e mumbó significa furado. Então, um carimbó seria um pau furado e que vai produzir um som. O que faz referência é o curimbó. Curimbó é o principal instrumento musical e ele é utilizado nessa manifestação folclórica. O curimbó, pessoal, ele é uma espécie de tambor tocado com as mãos e feito com um tronco escavado e também oco, ou seja, é um tronco de árvore e ele é feito um tambor, utilizando ali uma pele, um outro elemento. E ele faz, no caso, um ritmo, um som diferente, por isso o curimbó vai fazer parte da dança carimbó. O costume da dança surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores que, ao fim dos trabalhos diários, eles dançavam ao ritmo desse tambor do curimbó. Assim como vários tipos de danças brasileiros, o ritmo do carimbó ele misturou-se com outras culturas e recebeu a influência africana e também europeia. Lembrando aqui, quinto ano, que na verdade as nossas origens principais são os indígenas, os europeus portugueses, espanhóis e também os africanos, que deram toda essa origem. Então, a ideia principal do curimbó era indígena, certo? Que tem toda uma simbologia da palavra, porém, misturando esses povos,
automaticamente os costumes, a dança, a música, ela também se modifica, ela também se transforma nesse cenário do carimbó. E devido à imensidão do estado do Pará, a dança ela se dividiu em 3 grupos. Então a gente vai ter formas diferentes dessa dança, dessa música. Então a gente vai ter o carimbó praieiro, justamente que vai retratar a questão da dança na praia, o carimbó pastoril e o carimbó também rural, uma área mais retirada. E quais são as características do carimbó? A gente já viu que vem do instrumento que seria o curimbó. Então a gente vê um pouquinho mais sobre esses instrumentos dentro desse estilo musical, dentro dessa dança. Então a gente vai ter, para tocar os instrumentos, para tocar a música do carimbó, são usados 2 curimbós, tambores que são indispensáveis na execução do carimbó, do Pará, e mais alguns instrumentos que são utilizados, que são o afoxé, o banjo, a flauta, o ungzá, o maracá, o pandeiro e o reco-reco. Até mesmo alguns elementos ali vão lembrar que estilo musical? Geralmente o samba. O samba também utiliza o maracá, pandeiro, reco-reco, enfim, lembra outro estilo musical, mas aqui nós estamos falando do carimbó. Então percebam aqui na nossa telinha que tem também esses instrumentos musicais, né? O banjo, que é o instrumento de corda, a flauta, que vai ser o instrumento de sopro, o reco-reco, o instrumento de percussão, tambor também é percussão, os curimbós, também percussão, e os maracás, que são um formato de chocalho, certo, pessoal? E além dessa música, da dança que a gente está falando, vai ter também um figurino, um traje das pessoas que vão fazer esse tipo de manifestação artística. Então, eu conto para vocês que as mulheres, elas usam as saias, e essas saias, elas são bem coloridas, são bastante volumosas e também rodadas. Isso tudo é para garantir um efeito mais bonito ao movimento da dança. As blusas geralmente são uma cor só. E os pés, eles não usam nenhum calçado, como eu falei anteriormente. Geralmente todo mundo dança com os pés no chão, descalços mesmo. Além disso, as mulheres elas utilizam adornos no pescoço, no pulso e também enfeitam os cabelos com flores. Geralmente o cabelo também é mais soltinho também das mulheres. Então a gente tem aqui um retrato do figurino feminino, né, das mulheres do carimbó, com as saias bem rodadas justamente para dar esse volume da dança, ao ritmo, ao som. Adorno no cabelo, né, um enfeitezinho no cabelo. Brincos e pulseiras também são elementos indispensáveis desse figurino. E vamos ter também os trajes masculinos, ou seja, dos homens. Assim como as mulheres, os homens eles também se apresentam descalços. No entanto, eles se vestem de maneira mais simples, com as calças dobradas, né? Ali é uma calça, porém ela está dobrada e ela vai ficar mais curtinha. Então percebam que aqui na saia, né, no vestido da mulher é amarelo e a camiseta deles também para combinar, justamente fazer um conjunto, também geralmente amarelo, a calça também é mais curtinha. Eles utilizam um adorno que seria o chapéu, justamente para fazer essas apresentações. E essa coreografia, como que é ensaiado essa música, essa dança? Então a dança do carimbó, pessoal, ela é feita em pares, ou seja, de 2-2. E eles formam uma roda. O rapaz convida a moça para a dança, batendo palmas na frente dela. E as mulheres, elas retribuem realizando movimentos giratórios e tentando cobrir a cabeça dos seus parceiros
com a saia. Por isso que daí, além de dar esse movimento giratório, tem toda essa simbologia das mulheres cobrirem a cabeça dos homens, né, dos seus parceiros, com a saia. Então a gente tem aqui uma figura que seria o carimbó mais praiano, como vocês podem perceber. No final a mulher está dançando, ela faz um cortejo também, né, para o seu pretendente. Em outro momento também a gente vai ter outras mulheres também dançando, os homens de costa. Tudo isso faz parte do figurino. Além do figurino também dessa questão da dança em si, né? Da coreografia do carimbó. E existem passos que produzem movimentos de animais, pessoal. A dança do Peru, ele é um passo que ele é realizado quando a dançarina ela deixa um lenço no chão e que deve ser pego pelo dançarino, né, pelo par dela, utilizando apenas a boca. Ele não pode utilizar a mão. E se ele conseguir pegar o pano, ele é aplaudido pelos outros dançarinos e também pelo público que vai estar assistindo essa dança. Se ele não conseguir, né, ele não atingiu esse objetivo, ele tem que abandonar essa dança, se retirar e ele é embalado por vaias, ou seja, tanto os outros dançarinos como o público vão vaiar ele, né, e ele vai se retirar dessa cena. Então aqui a gente tem desse passo que a gente falou anteriormente, que é a dança do Peru. Então ali a moça ela jogou o seu lencinho e ele, com toda uma manobra, os outros dançarinos estão naquela expectativa e ele está fazendo todo um contorcionismo para tentar pegar e realmente ser aplaudido pelo público e pelos dançarinos. E eu conto para vocês também que há curiosidade sobre o carimbó. Em 2014, o carimbó ele se tornou um patrimônio cultural imaterial do Brasil, ou seja, que retrata mesmo essa dança, não é algo palpável, porém é algo que é visto pela nossa cultura e por diversas culturas. Já em 2015, essa dança ela recebeu o título de Patrimônio Cultural aqui do Brasil. No ano de 2004, no dia 26 de agosto, é o Dia Municipal do Carimbó. Então, em algumas cidades também se tornou uma data comemorativa, um festejo. E como é bom a gente conhecer as culturas e costumes diferentes das danças do carimbó, que ela é riquíssima em detalhes que vão nos encantar justamente pelos movimentos, pela questão da história mesmo dessa dança. Então, vale a pena a gente conferir as outras danças, sejam elas locais, como a gente tem aqui no nosso município, no nosso estado, e também de outros estados e regiões, como é a questão do norte e do nordeste do nosso Brasil. E assim, pessoal, nós concluímos a nossa aula de arte de hoje. Não esqueça de fazer as suas atividades sobre o carimbó. Eu e a professora Márcia agradecemos a presença de vocês e até a próxima aula, pessoal!